Olá, alunos do sétimo ano da Escola Mariano Tomás. Mais uma vez estou aqui para a gente conversar e dar uma revisada sobre um assunto que a gente começou, foi renascimento. Renascimento e humanismo. Eu vou repetir esse assunto porque nós teremos simulado essa semana e aí é de grande importância a gente rever esses conteúdos, tá certo? Então hoje não é atividade, apenas para que a gente possa conversar e tirar as dúvidas. Quando a gente fala de renascimento, e a gente falou também sobre humanismo, a gente está falando em que período da história, que contexto, né? Então é um contexto de mudanças, de renascer. Quando fala renascimento, é renascer, ressurgir. Ressurgir de onde, professor? Ressurgir, renascer de uma época passada, né, que foi a Idade Medieval. Você já sabe que era uma época de atraso e, sobretudo, de a falta do conhecimento em si, na época medieval. No período renascentista, foi uma mudança radical na sociedade. Que mudança foi essa? Aonde? Mudança no comércio, mudança nas artes, mudança na religião. Então, várias religiões começam a surgir, várias, várias liberdades individuais, né, começam a ser permitidas, certo? E, sobretudo, a gente vê que a arte foi transformada. Se a gente, apenas uma breve passagem, se a gente viu que na Idade Média nem tudo era permitido pintar devido às proibições da Igreja Católica, que na época só existia ela, tá certo? É importante dizer. Com o Renascimento, as obras de artes, elas foram permitidas ser pintadas, obras, algumas esculturas que até valorizava o corpo do homem e da mulher, agora não é proibido mais. Não era proibido pela Igreja Católica, certo? Então, algumas características do Renascimento a gente encontra, certo? Era a valorização da arte, principalmente a arte grega e a arte romana. O antropocentrismo, eu vou repetir bem devagar para que vocês entendam, era uma característica também. Antropocentrismo, ou seja, o homem, quando se fala homem, o homem e a mulher, o homem passa a ser visto como ser criativo, inteligente, dono do seu próprio destino, certo? As pessoas passaram a valorizar, né, a sua potencialidade, né? Todo mundo tem potencialidade, basta ele mesmo assumir a capacidade individual do talento, né? Todo mundo é talentoso em determinada área. Outra característica do Renascimento, né, é uma visão de que o Sol é o centro do universo. Todos os outros campos, todos os outros planetas giram em torno do Sol. Ora, e não era assim não? Não, não era dessa forma. Na Idade Medieval, a Terra era o centro de todos os astros. Tudo girava em torno da Terra. É uma visão errada, clara. Nós sabemos que o Sol, né, tudo gira em torno do Sol, inclusive a Terra. Certo? Isso foi uma herança, uma característica do Renascimento. Explicar todos os fatos com base em experimento, com base em ciência, com base em documentos, certo? Estão entendendo? O renascimento é renascer, é a liberdade de provar algo que antes não podia ser provado, por conta das determinações de instituições particulares religiosas, tá certo? Vamos entender mais um pouco? Vamos mais adiante? Então vamos mais adiante. Também no Renascimento, a arte ela foi vista como uma forma de se expressar,
muitas coisas que as pessoas não queriam nem podiam falar através da arte, esses artistas passavam a mensagem através dos seus escritos, através da sua escultura ou através de sua pintura. Por que não dizer também da música? Então, nós tivemos aí algumas pessoas, né, que se destacaram nesse campo da arte. Nós tivemos Leonardo da Vinci, nós tivemos Michelangelo, nós tivemos Donatello, tantos outros, né, tanto na arte, na pintura, na escultura, quanto também na forma de escrever, né, dos seus livros. Então vamos entender entre todos os artistas, eu pediria também para você dar uma atenção muito importante a Leonardo da Vinci, né? Ele foi cientista, matemático, pintor, certo? Tinha muitas capacidades. Lembrando que Leonardo da Vinci também teve suas limitações, mas ele seguiu em frente com seu desejo de pesquisar, de provar e de falar até então coisas que não podiam ser faladas por questões religiosas, tá certo? Então, Renascimento, a gente começa a entender, né? Você já tem essa noção tudinho, que já expliquei, mas a gente vê e reforça que foi um momento muito importante no período da Europa, principalmente na Itália. E eu quero que vocês prestem atenção. O Renascimento ele surgiu, esse movimento de liberdades artísticas, musicais, de esculturas, e a liberdade de fazer esculturas da forma que desejavam. Esse movimento todo surgiu na Itália, e em seguida se estendeu por outros países da Europa, tá certo? Bem, para a gente concluir essa lembrança, né? Essa revisão, a gente saber que cada época se vive de acordo à sua época, certo? Mas você tem sua liberdade, a sua individualidade, sua liberdade de opinião tem que ser respeitada. Nós tivemos o exemplo aí desses grandes homens e grandes mulheres, né? Que esses homens e essas mulheres que lutaram a favor da sua liberdade de expressão, de falar, de escrever, de pintar, né? De escrever suas músicas, mas que fique claro para a gente que, independente da sua época que você viveu, a sua liberdade ela tem que prevalecer. A sua liberdade de falar, de criar, de ser. Claro, não deixando que essa sua liberdade machuque ou fira o direito do outro, tá certo? Então é assim, é apenas uma revisão para que nós possamos ver e resolver esses questionários que vão chegar até vocês durante essa semana, tá certo? Qualquer dúvida estarei aqui. Até mais, até breve, tá bem?